Paz do Senhor, igreja. Convido você para abrir sua Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus no texto que está em Mateus. E vamos ler um texto, capítulo de número 6. Mateus 6, os versículos 25 em diante. Esse texto veio ao meu coração para ler e abordar um pouquinho sobre esse assunto. É meu futuro nas mãos de Deus? É uma palavra que nós estamos abordando nas extensões. Eu já trouxe aqui na Mais de Cristo, na quarta-feira, uma palavra inicial com respeito a esse assunto, e nós vamos continuar hoje essa palavra. E esse texto ele tem tudo a ver com futuro, porque muitas vezes nós ficamos preocupados antes de ler o texto, nós ficamos preocupados com os projetos de vida. Quando recebo esse envelope da semana virada, observo interiormente que eu fico preocupado. O que eu vou escrever? Que projeto eu vou colocar? Se eu colocar um projeto que eu sei que não vai acontecer, não vou nem colocar. Então, eu penso assim. Claro que há pessoas que não, vou colocar um projeto, né? Quem sabe alguém aqui, eu vou colocar um projeto que para mim possivelmente, quem sabe, não vai acontecer, mas eu vou colocar porque é um projeto, é um sonho. Então você vai colocar no papel. Algumas colocam, eu não, eu já olho. É um projeto intransponível, não vou alcançar isso. Então nem coloco no papel. Mas pode ser que eu esteja errado. Quem sabe é a vontade de Deus realizar aquele projeto, não é? Você pode ter um sonho, uma ambição, mas o que eu vou falar esta manhã precisa estar alinhado com a palavra. Por quê? Porque eu vou falar sobre a questão da vontade de Deus. A vontade de Deus, são 3 pontos principais na vontade de Deus: boa, perfeita e agradável. Então, boa, perfeita e agradável. A gente vai explicar um pouquinho sobre isso, que tem a ver com paz interior, né? Então diz assim o texto 6, versículo 25 em diante, Jesus falando sobre futuro. Olha o que Jesus fala sobre futuro. E me chamou a atenção aqui 3 palavrinhas iniciais de Cristo. Olha lá, portanto, eu lhes digo. Olha essas 3 palavrinhas iniciais de Cristo. São 3 palavrinhas que devem estar na nossa mente o tempo todo. Quando se trata de futuro, quando se trata de sonhos, quando se trata de projetos. Eu já vou pregando e lendo o texto, porque a gente precisa compreender isso e gravar isso em nossa mente. Porque assim, vem comigo aqui. Eu falei isso nas extensões, eu vou falar aqui que não falei ainda. Quem sabe já falei em outras mensagens. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é alimento para a nossa mente. Quando o salmista falou assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O salmista não estava dizendo assim: escondi a tua palavra no meu coração de carne, para não pecar contra ti. Errado. Escondi a tua palavra no meu coração. Quando a Bíblia fala de coração, quando alguém cita coração, está falando mente. Porque é aqui na mente que procedem as decisões da vida. É aqui na mente que procedem o que eu vou fazer, certo ou errado.
É aqui na mente que eu decido se eu vou agradar a Deus ou não vou agradar a Deus. É na mente que eu projeto a minha vida. É na mente que eu penso o meu futuro. É na mente que eu destino a minha vida. É na mente que começa tudo, para se tornar uma ação, uma atitude, um hábito. Mais tarde, fazer parte do nosso caráter amanhã. Começa tudo na mente. Então quando a Bíblia fala assim, ó, do coração procedem. Então todo o meu destino está onde? Na mente. É aqui que eu destino a minha vida. Ou você é um homem do sucesso, ou você é um fracasso. Ou você é uma mulher bem-sucedida, espiritualmente, materialmente, fisicamente, moralmente, etc. É aqui na mente. É na mente que procede tudo. É aqui que você processa tudo. É na mente. Quando você está a escolher no cinema, por exemplo, um filme para assistir, tem lixo que você não deve assistir. Por quê? Porque tudo que você coloca diante dos seus olhos, tudo que você coloca diante dos seus ouvidos, vão alimentar o quê? A sua mente. E tudo que alimenta a mente vai fazer parte dos seus projetos, vai fazer parte da sua vida. Não, pastor, é só um entretenimento. Cuidado com o entretenimento. Cuidado com o entretenimento. Nem tudo que é entretenimento é agradável para a tua alma e agradável para o teu espírito. Ah, pastor, mas é só um entretenimento. Sim, pode ser. Só um entretenimento. Mas cuidado com o que você está assistindo. Eu estava conversando com alguns jovens. E esses jovens estávamos conversando sobre seriados, séries. Tem aí várias empresas que têm seriados na internet. Não vou fazer propaganda aqui. E a gente citou alguns seriados. Eu disse que eu gosto. E citei alguns seriados que eu já supostamente sabia, que tinham cenas imorais, que tinham algumas coisas que não é legal. E esse jovem falou: pastor, é pesado, essa série aí é pesada. Ah, é? Eu posso assistir? Eu falei assim, joguei um verde, né? Ele falou: não, pastor, não, é muito imoral, tem muita cena imoral. Ó, um jovem que está em nossa igreja me disse: não, pastor, não vê porque tem cenas imorais. Ah, ok. Porque eu vi o trailer. No trailer já me diz muita coisa. Então eu disse: não vou ver essa sujeira. Porque nós precisamos alimentar aquilo que é agradável à nossa mente. Então tudo que eu jogo na minha mente vai destinar amanhã para alguma coisa. Não, pastor, mas espera aí, pastor, o meu futuro, ele não tem nada a ver com entretenimento. Sim, mas ele vai corroborar para alguma coisa. Você está alimentando a tua mente. E tudo que você alimenta vai enchendo a tua mente. E se é lixo, a tua mente vai estar cheia de lixo. Agora, quando você está alinhado com a palavra, você procura ler a palavra de Deus, buscar o conhecimento da palavra de Deus. Não, eu quero que isso aqui eu sei que é fonte de água viva, isso eu sei que é alimento que vai agradar a minha alma, eu sei que isso vai me ligar a Deus, eu sei que isso vai me dar mais fé, porque dá mesmo. Paulo fala, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então fé você só obtém através da palavra. Então você vai buscar o quê? Aquilo que vai te alimentar de verdade, aquilo que vai tirar a sujeira da tua vida, porque a palavra de Deus é água que lava a nossa vida. Por isso que quando eu venho à igreja, se por acaso eu lá em casa estou irritado, estou nervoso, estou bravo com alguma coisa da vida que surgiu no meio da caminhada, e eu estou ali enfurecido, eu venho à igreja e ouço uma palavra, e aquela palavra vai bem no cerne. Pá! Uau! O pastor Júnior sabia a minha vida.
depois no final do culto eu vou pegar o pastor João, vou brigar com ele, porque ele sabia da minha vida. Não, ele não sabia da minha vida. Eu não contei nada para ele. Ele nem sabia o que eu estava pensando lá em casa. Ele nem sabia a situação que eu estava enfrentando durante a semana. Ele não sabia, porque naquela semana não tive contato com ele. Mas quando ele abriu a boca aqui, através da palavra, a palavra me confrontou, me lavou, porque ela é água. O Espírito Santo é o sabão que faz todo o efeito da limpeza. E diz assim: ei, Márcio, você está errando aqui. Olha aí a minha palavra. Está falando a minha palavra ali, filho. Está prestando atenção? Estou prestando atenção, Espírito Santo. O Espírito Santo é o sabão, tá? É isso mesmo, que vai tirar toda a impureza. Daí o Espírito Santo vai te dizendo: cuidado, é Ele que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então Ele vai dizendo para você: tá vendo essa palavra aí? Faz isso, filho. Siga a minha palavra, filho. Não tropeça, filho. E eu vou falar sobre isso agora. Vamos lá então. Não se preocupem. Na maioria das versões, quem tem aí na sua Bíblia, diz o quê? Não andeis. Essa terceira palavra, aí na Bíblia, não está aqui. Aqui é preocupem. Preocupem, aqui na minha Bíblia e na sua Bíblia, versão revista e corrigida, eu creio, diz essa palavrinha, começa com A e termina com S. 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Então eu quero que você diga essas três palavrinhas. Não andeis ansiosos. No 3. 1, 2, 3. Não andeis ansiosos. O Espírito Santo está falando com você esta manhã. Meu filho, não te preocupe. Minha filha, não ande ansiosa. Meu irmão, a preocupação em excesso traz ansiedade. Ansiedade é uma bola de neve. E ansiedade ao quadrado te leva a uma síndrome do pânico ou até mesmo a depressão. Pastor, não. Mas se você juntar com o jornal Lixo e Moral, ou o jornal Lixo e Tristes Notícias, porque eu não consigo ver jornal, só sai sangue e tiro da tela. Você já viu assim, notícia boa? Eu nunca vi. Até tem lá na CBN, não quero fazer propaganda dela, mas essa parte é interessante. O Milton, que apresenta lá, Milton Jung, eu acho que é isso. Ele encerra o seu bloco de notícias com uma notícia boa. Daí uma notícia de uma descoberta científica, uma notícia sobre algo legal para a vida. Mas é a única notícia boa que eles publicam naquele horário. Então às vezes não dá para ficar alimentando nossa mente com aquilo também, porque 99% são notícias ruins. Então você ansioso com o dia do amanhã, preocupado com o teu futuro, preocupado com os teus projetos, você vendo a sua vida cheia de lutas e dificuldades na jornada, você vê muitos enfrentamentos e ainda você fica alimentando a tua vida com notícias ruins. Gera o que em você? Coisa boa? Você vai pensar bem da vida? Você vai projetar coisas boas para a vida? Não, mas só vejo desgraça na televisão. Só vejo desgraça nos jornais. Como que eu vou projetar algo bom para a minha vida? É vir à igreja. Na igreja eu não vou falar de desgraça para você. Na igreja você não vai ouvir falar de desgraça. Na igreja você não vai ouvir falar que você não vai conseguir. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que você vai conseguir. A palavra de Deus diz que com Cristo somos mais que vencedores. A palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus diz que aquele que acaba a carreira, ele guarda a fé e chega até o fim.
palavra de Deus diz. Então, palavras de Jesus: não andeis ansiosos, não esteja ansioso. Olha a palavra ali, estejais. Estar é um momento, não é que você é ansioso. Eu quero que você fale comigo agora, junto comigo. Vou falar no 3. Eu não sou ansioso. 1, 2, 3. Você não é ansioso. Jesus está falando assim, ó: não estejais, isto é, não passem por esse momento de ansiedade. Não vale a pena. Jesus está falando isso. Se eu transcrever esse texto para a realidade, se eu transcrever esse texto para a atualidade, na linguagem de hoje, que é a Bíblia, a mensagem. Quem tem a Bíblia, a mensagem aí? Alguém aqui tem a Bíblia, a mensagem? Não? A Bíblia, a mensagem está lá. Bíblia, a mensagem. Dá um pulinho aqui, quero que você leia esse texto. Vem cá comigo. Mateus 6. Vem cá, vem cá. Corajosa, vem cá. Eu quero que você leia essa versão. Olha que interessante. É a Bíblia parafraseada. É a Bíblia na linguagem de hoje. Eugene Peterson, que já está com o Senhor, já foi para a glória. Eugene Peterson, ele transcreveu a Bíblia para a atualidade. Então ele fez a Bíblia, a mensagem. Mateus, capítulo, deixa eu só pegar aqui então. Capítulo 6. Olha que texto maravilhoso. Em capítulo de número, versículo de número 25. Eu não li esse texto na Bíblia Mensagem. A irmã consegue ler? Está sem óculos, né? Mas tenta ler. Tá? Tá aqui, ó. Se vocês, olha só que interessante o que Jesus fala ali na Bíblia parafraseada. Olha que o Eugene Peterson, na verdade, ele traduz a ideia do texto para a atualidade. A Bíblia que a gente tem, ela é traduzida palavra por palavra. Eugene Peterson, ele traduz a ideia. Ele pega a ideia do texto original e traz essa ideia para a atualidade. Então ele explica esse texto, na verdade, para a gente. É como se estivesse pregando a palavra de Deus. Você quer ouvir uma pregação explicada? Bíblia é mensagem. Mas claro que você tem que vir para a igreja, tá? Para você ser alimentado pela palavra de Deus também, né? Mas a Bíblia, a mensagem é muito forte. Olha lá, vamos lá então, irmã. Se vocês decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão que pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver do que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para Ele muito mais do que os passarinhos. Obrigado, irmã. Uma salva de palmas. Obrigado, irmã. Que palavra fantástica. Vamos aqui ao texto mais uma vez então. Vamos continuar o texto. Mateus 6 e 25. Não estejais ansiosos. Estar é um momento. Ah, pastor, pode acontecer de eu estar ansioso? Sim, mas você não é ansioso. Não aceite isso. Quando vier assim, eu estou ansioso, eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Não, você não é. Não admita isso. Não aceite isso, ok? Então, não estejais, é um momento. Estar ansioso pode acontecer de um dia eu estar ansioso. Estar preocupado com o futuro do meu filho, o João. Posso estar preocupado. Sim, posso estar preocupado com o futuro do meu filho, o Lucas. Posso estar preocupado. Mas quando eu entrego ele nas mãos de Deus, estou seguro. Porque o futuro dos meus filhos estão nas mãos de Deus. Eu só preciso plantar no coração deles a verdade. Eu preciso plantar no coração deles a palavra. E eles vão seguir essa palavra, ok? Então não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Pode trocar a imagem e botar a imagem normal.
Muitas das vezes nós nos preocupamos com coisas, mas não são as coisas que nos levam para o céu. Nos preocupamos com coisas, não são as coisas que satisfazem a nossa alma. Somos preocupados com coisas, não são as coisas que nos agradam. O que a Bíblia nos ensina? O que agrada ao Senhor é a minha vida. O que agrada ao Senhor são os meus pensamentos. O que agrada ao Senhor são os meus destinos, os meus projetos de vida que estejam alinhados com a vontade de Deus. Quando minha vida está alinhada com a vontade de Deus, eu agrado a Deus. É isso que me faz feliz, é isso que me faz realizado, é isso que me faz alegre. O coração alegre aformoseia o rosto. Essa imagem aqui, ela fala muito forte ao meu coração. Quando eu achei essa imagem pela primeira vez, coloquei, montei ela, eu não pensei nisso, mas depois que montei a imagem, depois que projetei ela na tela do meu computador observando, uau, que recado forte para a nossa vida. Eu estou desde o começo da mensagem falando de palavra, falando de mandamentos, falando da lei de Deus, falando de alimento para a nossa mente. Estou falando coração, mente humana. Coração é mente humana na Bíblia. E luz tem tudo a ver com mente. Luz tem tudo a ver com coração. Luz tem tudo a ver com planos. Luz tem tudo a ver com futuro. Luz tem tudo a ver com a tua vida. Pastor, como assim? Salmo 119, 105. Se puder colocar para mim lá, Salmo 119, 105. Olha o que diz, é luz. Luz. E nesse Salmo 119, 105, tem dois significados ali. Luz tem dois significados. Preste bem atenção nesses dois significados para a tua vida. Pastor, luz? Luz e lâmpada. Ali tem duas palavrinhas, luz e lâmpada. E eu estava pensando um pouquinho, ali conversando com o evangelista Rubem Quint e com o Gustavo lá na Mais de Cristo TV, agora mesmo, antes de vir para cá para o palco. E ali veio uma revelação de Deus para mim. Naquele momento, conversando com eles, veio uma revelação para mim na hora. Vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu destino. Luz para o meu futuro. Luz para aquilo que tenho projetado. Luz para eu chegar até o céu. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A lâmpada nos leva à verdade. A lâmpada nos mostra o caminho. A lâmpada, aqui lâmpada e luz, lâmpada e luz, lâmpada e luz. E palavra, Bíblia Sagrada, a lei de Deus, mandamentos de Deus. Aquilo que é verdade para você, que deve ser verdade diária para você. Lâmpada para os meus pés, isto é, eu não vou tropeçar, eu não vou falhar na minha jornada, porque eu tenho a palavra de Deus me mostrando o que eu devo fazer. Olha esse versículo, é muito forte, gente. Esse verso, na verdade é verso, né? Salmo não é versículo, salmo é verso. Então, olha que verso. Lâmpada para os meus pés, isto é, a palavra me diz o que eu devo fazer. E se eu fizer o que a palavra diz que eu devo fazer, eu não vou tropeçar. Se a palavra diz o que eu devo tomar as decisões da minha vida, eu não vou falhar amanhã. Ah, pastor, eu estou falhando direto. Pastor, eu peco um montão, pastor. Olha, eu erro tanto. Você está lendo lâmpada.
e você está vivendo luz. Olha a revelação que veio para mim. Lâmpada para os meus pés, lendo. Luz para o meu caminho, aplicando a tua vida. Então é ler, mas também tem que aplicar. Ah, pastor, eu leio a Bíblia todos os dias, sabe? Eu tenho aqui na minha Bíblia, no meu celular, a palavra de Deus. Todo dia eu leio a palavra de Deus. Eu tenho uma meditação diária. Eu leio todo dia a palavra de Deus. Mas a pergunta que eu faço: luz para o meu caminho, você está aplicando a tua vida? Está aplicando o que você lê, a tua Bíblia, a tua vida? O teu futuro, ele só será bem sucedido, ou vai acontecer que aquilo que você sonha, se você aplicar a palavra de Deus à tua vida. Então precisa ler e aplicar a vida. O que é aplicar a vida, pastor? Obedecer a palavra. Jesus chamou naquela parábola o sábio, aquele que ouve a palavra, isto é, lê a palavra e aplica, isto é, vive a palavra. Então ele construiu essa casa onde? Na rocha. Veio intempéries e a casa não caiu. Então esse é o homem inteligente, é o homem sábio, é o homem que lê a palavra. É uma verdade para mim, pastor. É uma verdade para mim. Eu vou viver isso em minha vida. É isso que eu quero para a minha vida. Sim, esse é o meu destino. Esse é o meu amanhã. Ok, se é isso então, obedeça. Viva isso em tua vida. E sabe de uma coisa? As pessoas ao seu redor vão te olhar e dizer: o que ele tem? O que ela tem de especial? O que ele tem de diferente de nós? Sabe o que é? Luz e lâmpada que você tem. Eu lembro da história do sacerdote. Esse sacerdote estava viajando. Ele tinha alguns bens e tinha também alguns utensílios importantes para levar de um templo a outro templo. Coisas que faziam parte do templo. E ele carregava coisas valiosas. E aquele sacerdote no meio do caminho, ele viu que havia um grande deserto para poder passar. Mas antes daquele caminho de deserto, ele viu que havia uma estalagem no finalzinho da cidade. Então naquela cidade ele passou e encontrou aquela estalagem. Entrou na estalagem e falou: eu quero ficar essa noite aqui. Então o dono da estalagem cedeu o lugar para aquele sacerdote ficar. O sacerdote, quando estava pronto a dormir, estava lendo a lei de Deus naquele momento. E o dono da estalagem falou assim: ei, sacerdote, tem algumas pessoas que eu encontrei aqui que podem lhe ajudar a atravessar o deserto agora mesmo, neste momento. Então o senhor pode atravessar tranquilo. São pessoas de confiança, pessoas que vão lhe acompanhar neste momento a viagem. O senhor pode continuar a sua viagem. Só que o sacerdote não sabia, mas ele supostamente imaginou que ali a coisa não era boa. Era um convite não muito agradável. O sacerdote sabiamente disse assim: olha, eu só viajo se eu estiver com Kitov comigo. Se Kitov estiver comigo, eu viajo. Se Kitov não estiver, eu não viajo. Então aquele homem falou: ok, onde que eu posso encontrar Kitov? Está lá na cidade, procure. E aquele homem mandou seus capangas, seus colegas, e mandou buscar esse tal de Kitov, dá-lhe a procurar aquele Kitov. Quando já amanheceu, não encontrou, ficou chateado, porque ele queria empreender, na verdade, um assalto àquele sacerdote no meio do caminho, porque aqueles sujeitos que iam lhe acompanhar no momento lá iam fugir, e daí o sacerdote ficar ao léu e aconteceu um assalto. Quando amanheceu, o dono da estalagem perguntou ao sacerdote: sacerdote, o que é o Kitov? Onde está o Kitov? Eu quero saber. Daí o sacerdote falou assim: está lá no templo. É a luz de Deus e a sua palavra. Sabedoria. A palavra de Deus nos dá sabedoria. A palavra de Deus ilumina a nossa mente. A palavra de Deus te mostra como você deve proceder. A palavra de Deus
lhe mostra o teu futuro. É a palavra de Deus que diz onde você vai chegar. É a palavra de Deus que vai dizer para você o que Deus tem para você. O apóstolo Paulo fala coisas inimagináveis, inefáveis, aquilo que jamais passou na mente humana. É isso que ele está dizendo. Aquilo que você jamais imaginou é o que Deus tem preparado para você. É o que Deus tem para você. Muitas vezes nos preocupamos aqui na terra de ter, possuir, mas são coisas, gente, coisas não nos levam a nada. É bom ter coisas? É bom, mas nem todo mundo pode ter as coisas, porque as coisas podem te afastar de Deus. Tem gente que quanto mais tem, mais longe de Deus fica. Agora tem gente que tem e tem Deus na vida. Então Deus, Ele é sábio. Quando Agur, se você já leu Provérbios 31, se não me falha a memória, me ajuda aí, pastor Paulo, a palavra de Agur, ele fala assim, eu aprendi a viver, eu não pedi a Deus mais do que eu ganho, porque eu sei que eu posso me afastar de Deus, mas também não quero pedir a Deus que eu passe fome, para poder murmurar, reclamar, mas pedi a Deus o suficiente. Olha as palavras sábias de Agur. Mas eu pedi a Deus o suficiente, para que eu possa louvá-lo e agradecê-lo, e viver bem. Então eu quero viver bem, apenas viver bem. São palavras de Agur, palavras sábias. Provérbios 30 e o verso 8, se puder colocar ali, eu quero ler esse texto, porque para mim, Márcio Batista, eu não quero ser rico, porque eu acho que se eu for rico, eu vou me afastar de Deus, eu acho, porque eu me conheço, viu, irmãos? Como posso falar para o pastor Júnior? 7-9, Provérbios 30, 7-9, olha o que diz aqui o texto, ó. Olha só que texto maravilhoso. Duas coisas peço ao Senhor, olha aí, essa é minha oração, tá? Minha oração, porque eu me conheço. Eu acho que se Deus me der muito, é capaz de me afastar de Deus. Não quer dizer que eu vou afastar, mas pode acontecer. Porque eu me conheço, eu sei como é que eu sou. Quando eu passo necessidade, eu reclamo. Então eu vejo que eu estou aqui nas palavras de Agur, porque quando eu passo necessidade, eu reclamo. Eu confesso, eu reclamo. Eu sou às vezes... Eu estou. Às vezes eu estou como a igreja, o povo de Israel, que quando está passando necessidade, começa a reclamar de Deus. Ah, Deus, está faltando negócio aí, Deus. Está difícil. Olha que tribulação. Comendo só ovo não dá. Porque tem momentos que a gente come só ovo. Tem que comer o ovo, porque R$45 o quilo da carne não é fácil não, irmão. Não é para qualquer um não. Já faz um bom tempo que não faço churrasco. Agora que eu não vou fazer mais meu. Agora vai ser só de ovo. Vou botar ovo no espeto, glória. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Provérbios 30, verso 7. Olha que texto maravilhoso. Para mim, esse texto é para mim. Eu vivo esse texto. É para mim. Pode ser que tenha alguém aqui que Deus pode dar muito e com abundância, e você não vai se afastar do caminho da verdade. Amém? Deus dá riquezas? Dá riquezas sim. Mas eu aprendi com esse texto aqui, duas coisas eu peço. Senhor, não negues a mim antes que eu morra. Olha aí. Afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza, mas dá-me o pão que me é necessário, para que de farto eu não te negue, eu não me afaste de ti. E diga, quem é o Senhor? Ou empobrecendo, não venha furtar, ou profanar o nome de Deus. Então nós temos que ter cuidado com a nossa vida. Sabedoria, a palavra de Deus nos ensina a ser sábios, viver a palavra. Eu quero encerrar essa mensagem com uma história. Já estou encerrando agora nesse momento. Eu conheço uma pessoa, essa pessoa já é falecida, morreu lá perto dos seus 90 e poucos anos. O pastor Júnior conhece ele como eu o conheço. Quando ele
estava prestes a aceitar Jesus como Salvador, sua esposa foi a primeira a se converter. Ele era um homem bem sucedido para sua década de 40, década de 50. Ele era um homem bem sucedido. Ele tinha uma magazine, uma loja tipo hoje Casas Bahia, né? Não fazendo propaganda, mas mais ou menos isso. Naquela época, ele viajava para São Paulo. Ele vinha de carro da cidade de Indaial até o aeroporto Hercílio Luz. Pegava o avião e ia para São Paulo fazer compras. Voltava, pegava o seu carro na década de 40, década de 50. E ele pegava o seu automóvel e ia até a sua cidade. Ele não era crente, sua esposa foi a primeira a se converter, teve a primeira filhinha. E ele falou assim para sua esposa: eu vou pular o carnaval lá no salão. Naquela época não tinha carnaval de rua, era de salão. Então ele foi pular o carnaval de salão. Quando ele chegou para pular o carnaval de salão, antes dele ir, no caminho, encontrou uma igreja. E ele falou assim: essa é a igreja da minha mulher. E ele ouviu o barulho das pessoas louvando a Deus, cantando, fazendo, né? Você sabe, você chega aqui na Mais de Cristo, está chegando aqui, aquele louvor, aquela alegria toda. Então ele ouviu aquele barulho e disse: eu vou entrar. Daí os 3 amigos falaram assim: não, vamos pular o carnaval, cara, tá doido? Esses caras são loucos, esses crentes aí são doidos, são tudo doidos esses caras aí. Eu disse: não, eu vou entrar. Ele entrou, os amigos foram pular o carnaval. No dia seguinte, quando ele estava em casa, chegou a notícia: os 3 amigos lá pulando o carnaval brigaram e foram assassinados os 3. E ele falou: se eu estivesse lá, eu estaria morto. Ainda bem que eu entrei na igreja e aceitei ao Jesus da minha mulher. Então ele se converteu, aceitou Jesus como Salvador. E ali firmou o propósito. Ok, passou. Quando ele estava viajando com seu automóvel até a cidade de Florianópolis, para pegar aqui no aeroporto de Hercílio Luz o avião, ele chegou um pouquinho mais cedo, 15 minutos mais cedo. Ele tinha uma passagem comprada num voo. Só que a moça, quando ele foi fazer o check-in, ou chegar lá para pegar a passagem, pagar a passagem, a moça lhe falou: olha, senhor, tem um voo mais cedo, saindo agora mesmo, nesse exato momento. Se o senhor quiser, eu transfiro essa passagem agora e o senhor já viaja. Quer ir agora? Se quero, eu vou agora. 15 minutos antes, ele pegou aquele voo antes do outro e viajou para São Paulo. Quando chegou no aeroporto em São Paulo, o som estava anunciando a queda daquele voo que ele iria pegar 15 minutos depois. Quem estava naquele voo, procure na internet, está lá no Wikipedia inclusive. Morre o governador de Santa Catarina, morre um senador que estava junto e mais um grande empresário. O meu vô, entreguei já o ouro aqui, o meu vô estaria nesse voo. O Espírito Santo falava para ele: eu quero você na minha obra integralmente. Eu te quero na minha obra. Isto é, eu quero que você seja um plantador de igrejas. É isso que Deus falava para o meu avô. Naquele voo, quando eu vi a notícia daquele avião que caiu, era para eu estar nesse avião. Era um Corsair, um avião Corsair, onde caiu o governador Jorge Lacerda, do estado de Santa Catarina, morreu. E mais um senador estava ali junto. Neste voo, era para o meu avô estar ali. É para estar morto. E Deus dizia: eu te quero na minha obra. Quando ele ouviu aquela notícia, ele falou: a partir de hoje, vou vender tudo que eu tenho e vou me dedicar 100% na obra de Deus. Pastor Hilário da Costa foi o pastor da Assembleia de Deus ali na Felipe Schmidt, lá na década de 50, onde meu pai casou com a minha mãe. Meu pai casou com a minha mãe aqui na Felipe Schmidt. Eu tenho a foto até hoje ali. Só existia a ponte Hercílio Luz, a única ponte que ligava a Santa Catarina, continente com a ilha. Os planos do meu avô foram mudados. Por quê? Porque ele decidiu viver a vontade de Deus na vida dele. Deus dirige a gente na mente. Deus dirige sua vida na mente. É aqui que Ele fala. É na nossa conexão com Ele. Ele fala contigo e você fala com Ele. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isto é, Ele fala conosco, Ele nos dirige, mas desde que sua mente esteja aberta para a palavra.
Fique em pé em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Antes do pastor Hilário da Costa falecer, eu tive uma conversa com ele. Ele chorava, ele derramava lágrimas. Ele contou essa história para mim. Eu ouvi essa história dos lábios dele. Ele falou assim: Márcio, vocês poderiam ser netos bem-sucedidos financeiramente. Eu poderia deixar riqueza para os meus netos. Eu poderia deixar riquezas para vocês. Mas eu vendi tudo que eu tinha e doei tudo para a obra de Deus. O meu avô falou isso derramando lágrimas nos olhos. Daí eu falei assim: vô, está arrependido? Não estou arrependido. Eu estou feliz porque eu plantei para o reino dele. O seu futuro precisa estar alinhado com a palavra de Deus. A palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Você vai sentir-se bem. Você vai sentir-se completo. Você vai sentir paz na tua alma quando você projeta. Ah, sim, eu sinto paz quando estou projetando. É a vontade de Deus. Ah, eu sinto paz quando eu penso no meu futuro. É a vontade de Deus. Ah, eu sinto paz quando quero fazer tal faculdade. Então é a vontade de Deus. Ah, eu sinto paz em fazer esse investimento. Então faça isso, porque é a vontade de Deus. Mas precisa sentir paz na tua alma. Agora, quando você vai fazer um projeto e você fica angustiado, você vai fazer um projeto, pensar alguma coisa para amanhã e fica angustiado, não é a vontade de Deus. Agora, quando você está criando um projeto, uau, que agradável isso para a minha vida. Ah, que legal. Isso vai somar na vida de pessoas. Isso vou abençoar vidas. Ah, isso eu vou fazer com que o reino de Deus cresça. Se você sentir paz na tua alma, vá em frente, porque é a vontade de Deus. Mas você precisa sentir paz na tua vida. Pastor, tem algo de Deus para a minha vida? Sim. Não fique ansioso. Não esteja ansioso. Que seja apenas um segundo de ansiedade, porque a tua vida está nele. O teu futuro pertence a ele. O teu amanhã é dele. Tudo que você possui pertence a ele. Você sabe disso? O teu respirar é ele que dá. Você precisa estar focado nele, olhando para o autor e consumador da fé. Pastor, e como é que eu posso saber que eu estou de acordo com a vontade de Deus? É você imaginar você amanhã, findando os seus dias e dizendo a frase do apóstolo Paulo: combati o bom combate, isto é, enfrentei todas as dificuldades da vida, fui vencedor. Acabei a carreira, isto é, estou findando os meus dias. Guardei a minha fé. Guardei a minha fé. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é o meu Deus. Feche seus olhos. Pai, eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra. Eu te louvo pela Tua verdade, que é destino para a minha vida. Abençoa, Senhor, a minha vida. Abençoa a vida deste irmão, desta irmã, que decide hoje alinhar-se com os Teus propósitos. Alinhar-se, Senhor, com os Teus projetos. Alinhar, Senhor, com a Tua vontade. Alinhar-se com a Tua palavra, para que tenha um futuro abençoado em Tuas mãos. Porque sabemos, Senhor, que as Tuas mãos são poderosas para nos livrar. Sabemos, Senhor, que as Tuas mãos trazem bênçãos sobre nossa vida. Sabemos que as Tuas mãos estão estendidas para nos abençoar. Sim, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu agradeço, adoro e celebre.